A gente abre esta edição com a notícia de que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que altera, entre outros pontos, as regras para pedidos de vista e decisões monocráticas, aquelas individualmente feitas por um magistrado nos tribunais superiores como o STF. A proposta agora precisa ser votada pelo plenário do Senado. Veja o momento em que a PEC foi aprovada na comissão. Vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria, o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator, o senador Espiridião Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30/8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, como a gente viu, a PEC, essa proposta, com unanimidade. E, para falar sobre esse tema, nada melhor do que o autor do projeto, senador Oriovisto Guimarães, que está comigo aqui. Muito obrigado por ter aceito de pronto o nosso convite para poder falar sobre esse tema, já ali cumprimentando pelo fato de que conseguiu uma adesão unânime. O projeto foi aprovado na CCJ por unanimidade. O que isso sinaliza, senador? Bom, boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Valteno, significa que agora nós temos pela frente o plenário do Senado Federal. É ainda uma boa caminhada, por se tratar de uma PEC, de um projeto de emenda à Constituição. Ele tem que ter uma maioria significativa, não é? 3/5 lá do Senado, e temos que aguardar essa votação, coisa que deve acontecer em 4 ou 5 semanas. Foi uma vitória muito importante essa da CCJ. O que a televisão mostra é só o minuto final da votação, mas essa proposta vem sendo discutida há 4 anos. Já houve milhares de conversas sobre isso. Então, ela estava madura, o assunto estava esgotado, por isso a votação foi tão rápida. Que essa unanimidade tem a ver com o fato de que nos últimos tempos o Supremo tem invadido as áreas de competência do Congresso Nacional, que é de legislar, eu digo com 2 temas ou 2 exemplos recentes que levaram, inclusive, à manifestação do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um é o julgamento no Supremo sobre a liberação do porte de drogas. Outra é a questão do marco temporal, que foi aprovado pelo Congresso e o Supremo legislou de forma contrária. Eu estou citando apenas 2 exemplos para não entrar em outros. Esses temas teriam influenciado a decisão de hoje, senador? Olha, Valteno, eu quero te dizer claramente que eu fui favorável ao marco temporal, votei para que o marco temporal exista, não é? E que seja da Constituição de 88. Então, não tenho dúvida que eu concordo com a opinião de que o Supremo não tem que invadir esferas do poder legislativo. Também sou contrário a porte de droga, acho que o Supremo não tem que entrar nisso, como não tem que entrar em outros temas. Pois bem, dito isso, eu tenho que salientar que essa PEC, como eu te disse, já vem de 4 anos atrás. Então, ela não foi motivada por essas coisas de agora. É claro que essas coisas de agora criam um clima no Congresso favorável à aprovação da minha PEC. Mas a motivação dela é uma só. Veja, nós temos uma democracia. O que é uma democracia? É um equilíbrio entre poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Um poder não deve se sobrepor ao outro e não deve invadir a área do outro. Da forma como as coisas estão acontecendo, esse equilíbrio não está acontecendo. Veja você o seguinte, se hoje, Valteno, todos os senadores, 81 senadores,
Se os 513 deputados aprovam uma lei, um único ministro do Supremo, apenas um ministro do Supremo, pode chegar e dizer o seguinte: não, essa lei não vale. Hoje, Valteno, se o presidente da República, que é eleito com milhões e milhões de votos, resolve fazer um decreto ou resolve nomear um diretor da Polícia Federal ou um ministro, um único ministro do STF pode simplesmente dizer assim: não, essa nomeação não vale. Então, isso está arruinando a democracia brasileira. O que eu estou propondo nessa PEC? Estou propondo que os ministros do Supremo não possam mais fazer isso. Eles podem julgar a DIN, ação direta de inconstitucionalidade? Podem sim. Continuam podendo com a PEC. Continuam podendo. Mas só que terão que fazer isso os 11 juntos, o colegiado, e não apenas um em decisão monocrática. Essas decisões monocráticas são absurdas. Eu vou te dar um exemplo que ilustra bem isso. O ministro Lewandowski, um mês antes de se aposentar, deu uma decisão monocrática suspendendo a validade das leis das estatais. Qual foi a consequência disso? O Lula nomeou um monte de político para as estatais. Quebra a segurança jurídica do país, é contra o país. Ele jamais poderia ter dado isso em decisão monocrática. Se o colegiado tivesse dado, era outra coisa. E eu duvido que o colegiado tivesse dado. Então, a minha PEC trata apenas disso, equilibrar os poderes. Daqui para frente, se essa PEC for aprovada no plenário e for aprovada pela Câmara e promulgada, simplesmente quem pode dar decisões suspendendo um ato de outro poder ou de uma lei tem que ser o colegiado, os 11, e acaba essa história de um único ministro poder mais que o resto de todo o Brasil. Há também uma parte, um tema da sua proposta que trata de prazos. O senhor poderia explicar? Posso sim. Olha, duas questões de prazo. Vamos supor que o colegiado todo, cautelarmente, ou seja, numa decisão liminar, resolve deferir uma ação direta de inconstitucionalidade. Resolve suspender uma lei cautelarmente. Uma decisão cautelar não é uma decisão definitiva, não é? E essa decisão cautelar precisa ter um tempo para que o colegiado diga se ela é para valer ou se ela foi só naquele momento. Isso hoje não tem prazo. Eles dão uma decisão cautelar e essa decisão cautelar fica valendo por 4, 5, 6 anos. Não é? Então, para você ter uma ideia, nós temos decisões do Supremo do tempo que o presidente era ainda aquele presidente que era do tempo do mensalão, oh meu Deus, agora me esqueço o nome dele. Joaquim Barbosa, exatamente, obrigado. No tempo do Joaquim Barbosa, tem decisões monocráticas do Joaquim Barbosa, decisões liminares, que até hoje não foram julgadas, não tem prazo. Então, nós estamos limitando o prazo a 6 meses. Desculpe. Já está de bom tamanho, eu sei que o senhor está aí se recuperando. Aí, não sei se é aberto, mas o senhor falou que está se recuperando de uma Covid, então não quero muito insistir. Parabenizar aí o senhor pelo trabalho. Certamente agora tem eu não sei quanto tempo leva, o senhor tem alguma ideia de quanto tempo o Pacheco leva para levar esse projeto para votação? Tem algum pedido de urgência? Projeto não, PEC? Eu acredito que por ser PEC, alguma coisa como 4 semanas. 4 semanas deve ir a plenário. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde, esclarecendo aí sobre essa importante proposta que foi aprovada nesta manhã de hoje, por unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Uma boa tarde.